Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor nosso Deus, amém? Mais uma vez, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de podermos estar com os irmãos, né? E podermos compartilhar a palavra de Deus, né? Esse que nós vamos ler nesta noite para nossa meditação, Hebreus capítulo de número 11, amém? Hebreus capítulo de número 11. Aí vamos ler do versículo 1 até o versículo número 7. Hebreus capítulo de número 11, versículos de número 1 até o versículo de número 7, amém? Todos encontraram? Palavra de Deus, amém? Vamos lá, a palavra de Deus fala-nos: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre a fé. Eu gostaria de que nós fechássemos nossos olhos nesse momento. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, lemos uma porção da Tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor aplique a Tua palavra em nossas vidas. Aplique em cada coração, segundo o Teu propósito, segundo o Teu querer, para que possamos ser instruídos nela, a fim de que através dessa palavra, da Tua palavra, possamos ter vida e vida com o Senhor. Vida que agrada ao Teu nome. Nos dê de maneira clara, segundo a iluminação do Teu Espírito, a compreensão das Escrituras Sagradas, para que possamos, ó Pai, a cada dia obedecer a Tua palavra e andarmos em novidade de vida, vivendo o que o Senhor tem para cada um de nós. Ministra, Senhor, como tem feito até agora, em cada coração. Fale como tens falado a cada vida que aqui está nessa noite. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu leio a carta aos Hebreus, eu sempre sou renovado, porque um dos textos que eu mais gosto, né, da carta aos Hebreus é justamente o capítulo número 10, né, quando trata a respeito das lutas que os irmãos hebreus haviam estar passando naqueles momentos por causa da perseguição. E o autor da carta, ele visa escrever aos irmãos hebreus para que eles pudessem permanecer firmes em meio a toda aquela perseguição. É de conhecimento dos irmãos que naqueles dias havia grande perseguição, de tal maneira que muitos daqueles irmãos eram lançados na prisão, alguns perdiam seus bens, o governo se apropriava dos bens daqueles cristãos, né? E eles acabavam sendo presos injustamente por causa do nome de Jesus. É notório também que, tendo em vista toda essa perseguição, alguns irmãos começaram a desanimar, a ficaram querendo desistir, por conta de tamanha perseguição era. Então,
A carta é escrita no versículo número 10, trazendo aos irmãos, então, ânimo, vigor, confiança. Por isso, o versículo 35, né, do capítulo 10, ele diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Né, para que eles não abandonassem a confiança que eles tinham em Deus. E vai dizer no versículo 37, né, versículo 38 diz: o justo viverá pela fé. Então, a fé, ele passa a discorrer sobre esta fé no capítulo de número 11, falando exatamente a fé que aqueles irmãos haveriam de ter naqueles dias e a fé que eu e você devemos ter. E uma das coisas da questão da fé é como nutrir a fé. Isso que o texto diz, ele fala exatamente a natureza da fé. E ele diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, capítulo 11, versículo 1, né? A convicção de fatos que não se veem. Então ele faz uma descrição do que é fé. No versículo de número 6, ele fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ele vai dizer: é necessário que aquele que aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então ele vai dizer da necessidade que os irmãos têm de buscar a Deus e de crer. Porque sem a fé não há como agradar ao Senhor. Então ele vai falar dessa natureza dessa fé, vai mostrar exatamente aquilo que nós lemos, eu acabei de citando para os irmãos, no versículo capítulo 10, verso 38, que o justo vive pela fé. E é interessante porque quando você lê o livro do profeta Abacuque, essa vai ser a resposta de Deus para Abacuque diante dos desafios que naqueles dias eles estavam enfrentando. Havia grande perseguição e Deus falara ao seu povo por intermédio dos profetas que haveria de entregar o seu povo a juízo de um povo idólatra e um povo ruim, que eram os inimigos de Israel. De maneira que o profeta Abacuque, ele não compreende bem essa situação e ele vai colocar-se em oração, ele vai colocar na sua torre de vigília, ele vai orar, ele vai buscar entendimento de Deus e a resposta de Deus para ele é: o justo vive pela fé. Né? É preciso crer. Sem fé nós não conseguimos. E quando o escritor fala exatamente da natureza da fé, é visando mostrar para os irmãos hebreus que eles precisavam continuar firmes. Eles precisavam alimentar esta fé. E a fé precisa ser alimentada. Ela precisa ser nutrida. Ela precisa de uma referência para que você, quando olhar e quando você vê, você veja que existe outros que vieram antes de mim e de você, outros que vieram antes daqueles irmãos, que enfrentaram também dias difíceis, mas que pela fé eles também venceram, assim como eu e você em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Né? Então aí ele vai discorrer falando exatamente dos exemplos de fé, extraído exatamente do Velho Testamento e que era de conhecimento daqueles irmãos. Os personagens agora citados aqui eram de conhecimento dos irmãos hebreus, eles sabiam da história desses homens, então ele vai enumerar algumas lições aqui para nós, que é o aprendizado para nós também, para nutrir a nossa fé, para alimentar a nossa fé, para que nós não venhamos a desanimar quando vier as lutas, os desafios, para que nós não venhamos a recuar. Você observa que a palavra de Deus, no capítulo 10, exatamente havia esse recuo. E ele vai dizer: não abandone a fé, né? Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá. E ele vai falar: nós não somos dos que retrocedem. Então, nós, o povo de Deus, ele não retrocede, ele não recua, mas ele avança e somente pode avançar pela fé em Cristo Jesus. Amém? Não há outra maneira de você vencer os obstáculos se você não crer, se você não nutrir a sua fé, se você não se alimentar para fortalecer e para fundamentar a sua fé em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, ele vai dizer no versículo de número 4, o que diz aí? Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Ele vai falar então da referência de fé, mostrando o exemplo de Abel. E você conhece a história de Abel, né? Que a palavra de Deus, quando você olha para o texto de Gênesis, né? Quando olhamos lá em Gênesis, no capítulo 4, ali em diante, nós vamos ver a respeito, né? A respeito exatamente de como, ali em Hebreus, desculpa, irmãos,
Vamos ver no livro de Gênesis, logo no início, a respeito da vida de Abel, de como ele ofereceu o sacrifício a Deus e de como Deus o aceitou o seu sacrifício. Mas observe o texto que, ao receber o sacrifício de Abel, a palavra de Deus diz que recebe Abel e a sua oferta, né? Então, primeiro, Deus recebe Abel e a sua oferta. E o escritor aos Hebreus, fala que ele ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. A primeira coisa que nós podemos tirar de lição para alimentar a nossa fé é a adoração, irmãos. A adoração, ela é fundamental na vida. Nós nascemos para adorar. Nós somos seres, fomos criados para adorar ao Senhor. E você observa que há muitas pessoas que mesmo não adorando o Criador, adora a criatura, adora outros deuses, falsos deuses, porque há uma necessidade da adoração, porque nós fomos criados para adorar. E a primeira coisa que nós temos que, para alimentar a nossa fé, é uma adoração que visa honrar e adorar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o nosso Deus. E para que isso seja feito, é necessário, meus irmãos, nós termos o entendimento de que precisamos oferecer a Deus o melhor que nós temos a Ele em adoração. Eu preciso oferecer a Deus o melhor que eu posso, a adoração a Deus. E oferecer em adoração a Deus não é um ato que, quando eu estou cantando, é uma pequena parte da adoração, né? Quando eu estou adorando através das canções, através dos cânticos. Mas a adoração está se referindo aqui ao que você oferta a Deus, o que você oferece a Deus. Mas, como diferente do homem, Deus, ele está preocupado com a tua vida. O homem, ele vê a oferta em suas mãos, né? Quando Jesus estava no templo observando aqueles homens trazer grandes quantias, ele fala para os seus discípulos a respeito de uma viúva que traz algumas pequenas moedas e aquela mulher entrega, e ele vai dizer que aquela ofereceu mais do que aqueles que trouxeram tantos outros valores. A nível nosso é uma compreensão talvez equivocada quanto à quantia. Mas quando se trata de uma vida dedicada a Deus, do melhor que você oferece a Deus, está relacionado com a sua vida. A minha adoração tem que estar ligado a que eu vou oferecer a Deus. Eu tenho que estar presente, eu tenho que adorar o meu Deus, eu tenho que honrar o meu Deus, e eu tenho que saber que eu preciso me portar de forma digna. A palavra de Deus, quando vai falar a respeito disso, fala para nós exatamente um texto que eu gosto, de 2 Timóteo 2,15, fala: procura apresentar a Deus aprovado. Nós não podemos apresentar a Deus de qualquer jeito, né? E é interessante que quando, antes mesmo de oferecer, de Caim haver cometido aquele homicídio contra o seu irmão, ele vai entregar a sua oferta a Deus, e Deus não se agrada da sua oferta. E diz a palavra de Deus que o semblante de Caim, o quê? Decai. No capítulo 4, versículo de 1 a 16, vai tratar isso de Gênesis. E o semblante dele decair. O capítulo 4, versículo 7, diz uma palavra que é importante nós observarmos, que vale para a nossa vida durante toda a nossa caminhada, quando se refere à adoração. Diz: se procederes bens, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis o pecado à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Se procederes bem, não é certo que a sua oferta, que o seu sacrifício não será aceito? Qual é o sacrifício agradável a Deus? Não é um coração quebrantado e contrito? Não rejeitará o Senhor? Ele está dizendo daquilo que se refere à sua pessoa. Não é o que você está trazendo é mais importante. Você é a pessoa mais importante, e você tem que entender nessa importância de você oferecer a si mesmo como oferta viva e agradável a Deus, que é o seu culto racional, que é o seu culto aonde você, com entendimento, adora a Deus. Com entendimento, você entrega diante do Senhor. A adoração, meus irmãos, é algo para nutrir a nossa fé. Quando nós somos adoradores, adoramos o Pai em espírito e em verdade. Não é isso que Jesus diz àquela mulher samaritana?
Quando Jesus chega naquela aldeia, encontra aquela mulher vai ter um diálogo com Jesus, e dentre a conversa daquela mulher, de João do capítulo 4, ela vai dizer: os nossos pais adoraram neste monte, mas vocês dizem que devemos adorar em Jerusalém. E aí o Senhor diz para aquela mulher que vem a hora e já chegou, que o Pai procura verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém? Então o Espírito de Deus na nossa vida, ele nos conduz à adoração. A vida de Abel é um exemplo, irmãos, de uma adoração verdadeira. Porque Deus recebe, quando você lê lá Gênesis capítulo 4, Deus recebe Abel e recebe a sua oferta. Né? E Caim, diz a palavra de Deus, que Deus rejeita Caim e rejeita também a sua oferta. Porque Deus, eles têm algo que nós precisamos é ofertar a Deus, o nosso sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, mas com entendimento de que Deus está preocupado com o que eu vou oferecer a Ele, e o que eu preciso ter para que eu possa ser aceito por Deus. Uma vida de andar com Deus, uma vida de compreensão, meus irmãos. Tem que ter uma vida acertada com Deus. Amém? Bom, a verdadeira adoração é uma vida acertada com Deus. Se tem alguma coisa desajustada, fora do eixo, precisa ser acertada. Senão você não consegue oferecer a Deus a sua adoração. Sempre o inimigo vai estar cobrando de você. Sempre vai ter algo pesando sobre a tua vida. Não, meu irmão, nós fomos livres do pecado. Vivemos agora libertos por Cristo Jesus para podermos adorar o Pai com entendimento, em espírito e em verdade. Amém? Então a primeira coisa que ele cita, o autor, é a respeito da fé ligada a Abel. E ele fala da adoração. A adoração é importante para nutrir a tua fé. Né? Então você precisa adorar a Deus. Você precisa vir para a casa do Senhor, você precisa ter seu momento de adoração na sua casa, você precisa ter seu momento com Deus, você precisa ter espaço na sua agenda para adorar ao Senhor em todo o tempo, em todo lugar, aonde você estiver. Isso vai nutrir a tua fé. Se você não fizer isso, meu irmão, muitas vezes você vai se encontrar fraco, desanimado, cansaço, sem ânimo, sem vontade para nada, porque você esquece de adorar aquele que é Senhor dos senhores e o Rei dos reis, amém? Tem que adorar. Segunda coisa que ele fala é o exemplo de Enoque. Olha aí o versículo de número 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque o Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Amém? Quando você olha, e lá Gênesis capítulo 5, versos de 18 a 24, você vai ver a referência de Enoque. Quem foi Enoque? E uma das coisas que você vai ver, Enoque andava com Deus. Uma das coisas, meu irmão, queremos nutrir a nossa fé, e aqui o autor está mostrando o exemplo de Enoque para aqueles irmãos, que Enoque era conhecido por andar com Deus. O que nós precisamos fazer para nutrir a nossa fé, para alimentar a nossa fé? Andar com Deus. Amém? Deus tem que ser o nosso companheiro todos os dias. O Senhor promete em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos ter Deus como nosso companheiro, como nosso amigo, aquele que está conosco aonde quer que nós estivermos, amém? E aí precisa ter um entendimento claro que nós não estamos só, que Deus está conosco, amém? Porque esse é o sentimento que brota na nossa vida diante do desafio que nós vamos encontrando, não é esse? Passamos por alguns problemas e a primeira coisa que pensamos é, ninguém está se importando comigo, né? Não tem ninguém que olha por mim. Esse problema eu tenho que passar por ele só mesmo. E aí começamos a ter esse tipo de sentimento. E aí o sentimento vai tomando conta de tal maneira que chega ao ponto de muitos, às vezes, expressar, Deus não se importa comigo, né? Deus não está nem aí com o problema que eu estou passando. Deus não olha para dentro da minha casa, não vê a condição. Começa a brotar esse sentimento, porque de fato, meus irmãos, nós deixamos de andar com Deus.
E o que é andar com Deus? Não é ter Deus como a nossa direção, como nosso companheiro, como nosso amigo. E nós precisamos andar com Deus, seguir o seu caminho. E o caminho que nós seguimos para andar com Deus é o caminho da santificação. Não tem outro jeito. Se não trilharmos o caminho da santificação, que o autor mesmo dos Hebreus diz para nós, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse é o caminho que o crente tem que trilhar. E o que é santificar? O que é trilhar o caminho da santificação? É rejeitar, irmãos, tudo aquilo que o mundo e que as escrituras falam que é pecado. É pecar menos contra o Senhor, é viver uma vida a cada dia, procurar fazer o que é certo na sua vida. É tomar as decisões certas, segundo a palavra de Deus, segundo a direção da palavra de Deus. Essa é a santificação que Deus quer para nós. Ao andarmos nesta caminhada, nós precisamos andar com Deus, seguindo o caminho da santificação. Porque é esse caminho que agrada a Deus, amém? É abster-se das coisas que é ruim, é abster-se daquilo que é ruim, por algo melhor que Deus tem para oferecer para a tua vida, por algo melhor que Deus tem preparado para você. Então, seguir esse caminho vai te fazer ser uma pessoa que vai passar as barreiras, enfrentar os desafios e não vai parar. Não vai ser as lutas, os problemas que vai fazer você estagnar, que vai fazer você desanimar, olhar para trás. Não, você vai olhar para o autor e consumador da sua fé. A sua fé vai ser fortalecida e você vai dizer, como o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que ele é poderoso e ele guardará o meu depósito até o dia final. Amém? A certeza que nós temos de que Deus está conosco é porque nós andamos com Deus. Andar com Deus nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. Deus é o nosso companheiro, é o nosso amigo presente. E Ele fará de nós, por onde andarmos, um povo abençoado por Ele, guardado por Ele, amém? E isso vai aumentar a sua fé. Isso vai nutrir a sua fé. De maneira que quando andamos com Deus, nós crescemos em graça e conhecimento de Deus, amém? Crescemos a cada dia com o desejo de fazer mais, de viver mais para o Senhor. A palavra de Deus nos ensina, Gálatas 5:25 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? Então, andar com Deus, é andar no Espírito também. É andar guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Nós não estamos só, eu costumo dizer isso, a igreja tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. A igreja tem o Consolador, o Ajudador, que é para as horas difíceis, momentos das lutas, você clamar e você ver a ação poderosa de Deus na sua vida. Seguir a Cristo não é apenas uma ideia, meus irmãos, é algo vivo, porque o nosso Deus é vivo e bem presente na nossa vida, amém? Nós experimentamos o milagre de Deus, nós experimentamos a ajuda de Deus, nós experimentamos a intervenção de Deus, né? Eu sempre digo que tem hora que a gente pede errado para Deus, né? A gente olha para as escrituras e diz, eu te ajudarei, né? E tem hora que a gente fala, ô Senhor, eu preciso da tua ajuda. Na verdade, a gente está precisando de um milagre de Deus. Porque quando está se referindo à ajuda, está dizendo que tem uma parte que Deus vai fazer, mas tem a outra que pertence a você fazer, né? E tem hora que a gente nem fazer a nossa parte, a gente dá conta. E a gente precisa pedir para Deus, tenha misericórdia, Senhor. Eu preciso mesmo de um milagre, né? Porque aquilo que eu podia fazer, eu já fiz, né? Aquilo que estava ao meu alcance foi feito e eu não sei mais o que fazer. E nessa hora é o Deus que intervém na nossa vida e faz milagre. E quando andamos com Deus, nós experimentamos isso na nossa vida. Andar com Deus nos faz experimentar a graça de Deus, nos livrando a todo momento, agindo a nosso favor, fazendo milagres acontecer. Contamos as muitas bênçãos de Deus. Olhamos e vemos a graça de Deus sendo manifesta, irmão, sendo sustentado, sendo guiados pelo Senhor, amém? Então, ande com Deus, que Ele seja o seu companheiro, tem espaço na sua agenda. Às vezes a gente anda com tantas pessoas têm espaço na nossa agenda, e às vezes a gente não prioriza Deus na nossa vida. Deus precisa ser o primeiro na nossa vida. Ele precisa ser a prioridade máxima em toda a nossa caminhada. Nós precisamos andar com Deus. Essa foi a referência que diz, Efésios 5,15 diz, portanto, vede prudentemente como andais,
como temos andado. O segredo de uma vida para que nós possamos avançar é nutrir a nossa fé e andar com Deus, mas ver o caminho que nós estamos trilhando. Às vezes é preciso ver. Ah, mas eu não consigo, não estou vendo nada. Aí você precisa fazer como Eliseu fez com Geazi, né? O que Eliseu fez? Senhor, orou por ele. Abra os olhos do meu irmão para que ele veja, né? E quando ele abriu os olhos, quando Samaria estava sitiada, que o rei veio para tomar o profeta Eliseu, o que ele faz? Ele ora e os olhos de Geazi é aberto e ele consegue ver o quê? Que maior é o que estavam com ele do que estava o exército do rei que estava acampado ao redor daquela cidade contra eles, né? Então, às vezes é assim, você não vê, você está precisando de um milagre. Quando andamos com Deus, nós experimentamos isso, irmãos. Então, nós temos que ver prudentemente como nós temos andado, o caminho que temos trilhado, o caminho está nos levando a Deus ou está nos afastando de Deus? O caminho que você está seguindo, isso está levando você a viver o melhor que você pode experimentar do Senhor ou não? Isso não foi dado sabedoria e entendimento para nós, para que possamos olhar e ver que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre e Ele ilumina e direciona a vida do seu povo. Amém? Terceiro exemplo e último, nós vamos ver aqui no capítulo 11, versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Terceira coisa que é importante para nutrir na nossa fé. Nós falamos da adoração, nós falamos de andar com Deus, e a terceira, meus irmãos, nós precisamos servir ao Senhor. Serviço. É preciso servir a Deus, não tem outra maneira. Muitas vezes a gente vem para a casa do Senhor, a gente vem para Deus e nós não queremos se dispor para o Senhor, para a obra de Deus, para o trabalho do Senhor. Primeiro que precisamos lembrar que nós temos uma missão. Quando fomos chamados por Deus, o Senhor disse a cada um de nós, temos duas responsabilidades primárias na nossa vida. A primeira, né, que o Senhor nos diz que ide por todo mundo e pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho é responsabilidade nossa, aos que estão longe. A segunda é sermos testemunha, e ser-me-eis minhas testemunhas, né? O Espírito Santo de Deus foi derramado na vida dos crentes, na nossa vida, para sermos testemunhas fiéis ao Senhor, para nós andarmos com Deus numa vida que agrada a Ele. Então, não há outra maneira de nós vencermos, irmãos, o cansaço, o desânimo, se nós não dispormos para o trabalho do Senhor. A obra do Senhor precisa de trabalhadores, e a Escritura diz que o campo está brando, pronto para a colheita, mas que poucos são os trabalhadores, poucos são os que se apresentam. Eis-me aqui, Senhor, para te servir, eis-me aqui para fazer a tua obra. São poucos. E nós não podemos esquecer que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Deus nos chamou para um propósito. Deus tem um propósito em nós nessa terra, irmão. É mostrar aos homens que Cristo vive em nós e que o nosso viver é Cristo. E o viver que temos agora não é um viver para nós mesmos, mas para a glória de Deus. Amém? Então vivemos para honrar o Senhor. Então precisamos servir. É servir ao Senhor, é se dispor. Aqueles irmãos hebreus que estavam sendo perseguidos naqueles dias, muitos estavam desanimando. Muitos estavam olhando para trás. Mas o autor escreve falando para eles, olha, não recue, não retroceda, nós não somos dos que retrocedem, avance, olhe para frente, continua a obra, continua trabalhando, porque breve aquele que vem virá e não tardará, amém? O justo vai viver pela fé. E se você quer alimentar a tua fé, coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Seja um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar vidas. Amém? Quando abençoamos outros irmãos, quando nós abençoamos vidas, quando nós dispomos para ser instrumento nas mãos do Senhor, na vida de outras pessoas, a vida toma um outro sentido. Você observa as coisas com uma outra ótica. Sabe por quê?
Porque você começa a ver o quanto o Senhor é bom e quanto o Senhor usa de graça e de misericórdia. Amém? E você vê o agir de Deus, você vê o Deus movendo na vida das pessoas, e isso alimenta a tua fé, servir ao Senhor. Você vê pessoas sendo curadas, você vê pessoas sendo restauradas, você vê pessoas tendo famílias sendo restauradas. Que maravilha, não é? Disponha, meu irmão, para o serviço do Senhor. Não tem outra coisa melhor. Você vai esquecer até mesmo dos problemas que você tem, que você acha que eles são únicos e são maiores. E aí você começa a trabalhar com pessoas e você começa a descobrir que muitos irmãos e muitas outras pessoas têm problemas maiores do que o nosso. Amém? E eles estão ali, de pé, lutando. E é o mesmo que nós devemos fazer. Estar de pé, lutando, sabendo que o Senhor está conosco. Se disponha para servir. Se diga, ei Senhor, eis-me aqui, estou pronto. Gênesis capítulo 6, versículos 13 a 21. Vai falar a respeito da história desse homem chamado Noé. Noé é um homem justo, a palavra de Deus fala, né? E o Senhor está com Noé, e o Senhor tem uma missão a Noé. Qual é a missão de Noé? Construir o quê? Uma arca. Ele tem uma missão, né? Então, quando o autor fala de Noé, ele está dizendo, olha, Noé, ele viveu lá um tempo difícil, ele vai falar o tempo, porque quando você lê Gênesis, no capítulo 6, você vai ver a ira de Deus sobre os homens, a ira de Deus porque os homens eram maus, os homens se afastaram de Deus, e agora a graça de Deus é manifestada através de Noé para dar livramento àqueles que creem. E isso, meus irmãos, é motivo que vai nos renovar a nossa fé e vai renovar a fé dos irmãos daquele tempo para que eles possam continuar crendo no Senhor e saber que o Senhor é bom, que a sua misericórdia tem os alcançado. Noé, então, é se disposto para construir uma arca. Noé é chamado e ele imediatamente se prontifica e vai fazer aquilo que Deus assim o falou. Mas qual que era uma coisa que é característica de Noé quando você lê lá o texto? Ele andava com Deus. Amém? Noé, assim como Enoque, andava com Deus. Quem anda com Deus, ele consegue ouvir a voz de Deus. Ele sabe que ele precisa fazer porque Deus fala com ele. Amém? O nosso Deus não só falou ontem, no passado, ele fala hoje e continuará falando aos corações. Amém? Nosso Deus é presente. Disponha, meu irmão. Seja o instrumento nas mãos do Senhor para abençoar vidas, para abençoar pessoas, amém? Não estou dizendo apenas do serviço aqui da igreja, dos trabalhos da comunidade, também faz parte, mas o trabalho de abençoar vidas, o trabalho de abençoar pessoas, o trabalho de ajudar outras pessoas, você vai ver como é bom, quanto isso alimenta a tua fé, quanto isso vai ver que Deus tem abençoado a sua casa, tem sustentado a sua família. Amém? Deus tem guardado você, Deus tem operado maravilhas. Às vezes a gente não consegue ver. A igreja, às vezes, está vivendo problemas no nosso tempo contemporâneo e que está matando o povo de Deus porque nós não abrimos nossos olhos para ver o quanto o Senhor é bom e que Ele tem guardado a nossa vida. E nós precisamos nutrir a nossa fé para que possamos ver, irmão. Se formos homens que sem fé é impossível agradar a Deus. Se formos homens de pequena fé, ficaremos distantes das coisas de Deus. Deus nos chamou para viver pela fé. Temos que crer, temos que confiar em Deus, amém? Deus está presente aqui nesta noite, Ele está presente na sua vida, Ele está presente na sua casa, Ele está presente na sua família, no seu trabalho. Ele sustenta a sua vida e você precisa crer nisso. Eu sei que tem dias que às vezes nós temos tanta coisa para ser feita e resolvê-las que aos nossos olhos se tornam impossíveis, que às vezes nós temos impossibilidade até mesmo no levantar, até mesmo no fazer alguma coisa. A impossibilidade vai tomando conta, vai nos paralisando, vai nos dando medo, mas nós precisamos olhar para o alto e ver que o Senhor é bom e que tem olhado para a sua vida, tem olhado para a tua casa, tem olhado para a tua família, amém? Levanta-se, honra o Senhor, adore o Senhor e creia, Deus está com você. Agora alimente a sua fé. Nutre a tua fé todos os dias para que você possa, e através da adoração,
Adore ao Senhor em todo o tempo. Adore ao Senhor. Nós cantamos, né, que nós nascemos para adorar ao Senhor, né? E se não for para adorar, né, não tem sentido. Nós temos que adorar a Deus. Nós temos que andar com Deus nessa vida todos os dias. Deus é o nosso companheiro. Anda com Ele. Nós temos que servir ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cântico. Adore ao Senhor em todo lugar, porque Ele é bom. Amém? João 6:27, quero concluir, diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Amém? Trabalhe. Deus tem trabalho para você. Crente que não trabalha, dá trabalho. Então tem que trabalhar para o Senhor, amém? Coloque a sua vida e se disponha. É uma verdade, irmão, né? Já viu alguém que não trabalha? Ele vai dar trabalho para alguém. Então, acaba abençoando quem precisa trabalhar. Então, todos nós fomos chamados para o serviço do reino de Deus. Amém? Não tem jeito como fugir dessas verdades. Isso aqui foi escrito para aqueles irmãos. Se você olhar o contexto da perseguição que os irmãos hebreus estavam passando, pelas lutas que eles estavam enfrentando, os desânimos que alguns estavam encontrando, alguns querendo desistir, o autor vai dizer para ele: olha o exemplo, olha lá, veja o exemplo de Abel, veja o exemplo de Enoque, veja o exemplo de Noé. Esses homens aí, eles adoraram a Deus, esses homens andaram com Deus, esses homens serviram ao Senhor, esses homens venceram e até hoje nós somos lembrados porque eles viveram o seu tempo, uma vida que agrada a Deus. E agora é a minha e a sua vez, amém? Então, o exemplo nós temos. O que precisamos é pedir para Deus nos dê graça, Senhor, para que possamos de fato sermos verdadeiros adoradores, que possamos de fato andar com o Senhor todos os dias da nossa vida, que possamos de fato, Senhor, trabalhar para a obra do Senhor, fazer a obra de Deus enquanto é tempo. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Essa palavra que eu acabo de falar para os irmãos é uma palavra que um pastor chamado Hadimi, ele pregou e isso me falou muito ao meu coração, né? E eu trouxe essa reflexão. É evidente que tem algumas coisas aqui que não estavam, né? Mas eu gosto sempre de citar isso, né? Para que a gente possa saber que tem homens de Deus que têm pregado a palavra do Senhor e que têm vivido o Evangelho e que têm experimentado as grandes coisas do Senhor, amém? Deus tem bênçãos para a minha e para a sua vida. Vamos colocar em pé, vamos orar em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, eu não sei como está a sua fé nessa noite. Às vezes, só sei que você tem fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Eu não sei qual o tamanho da sua fé, né? As Escrituras diz que a fé tem tamanho, porque o Senhor disse para certas pessoas no Novo Testamento: grande é a tua fé. E para outros o Senhor diz: pequena, homens de pequena fé, né? Para outros o Senhor disse: não houve homem com tamanha fé em toda Israel, né? Então, precisamos nutrir a nossa fé, para que possamos cada vez mais, irmãos. E quando temos aumentar a nossa fé, para nós crermos cada dia mais nas promessas do nosso Deus e viver o melhor com Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família e com essa sociedade que nós estamos aqui, fazemos parte dela, amém? E em Cristo o Senhor nos abençoe. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, tua palavra é verdade, Senhor. Esta verdade fundamenta a nossa fé. Tua palavra, Senhor Deus, é que nos instrui acerca do conhecimento do Senhor, para que possamos viver o tempo que estamos agora, uma vida que agrada o Senhor, uma vida que possamos caminhar contigo, Senhor, experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida. Em nome de Jesus, nesta noite, que a nossa fé no Senhor a cada dia possa aumentar, de tal maneira que nós venhamos a depender do Senhor. Que haja uma dependência, haja uma confiança no Senhor em toda a nossa maneira de viver, no nosso proceder. Ajuda-nos, Senhor, na nossa pequena fé, para que possamos olhar e ver que o Senhor é bom, que as suas misericórdias têm nos alcançado, Senhor. Olhamos para o exemplo de homens de fé que viveram antes de nós,
que passaram lutas e desafios, e esses homens creram até o final, confiaram e receberam a promessa do Senhor. Não somos diferentes, Senhor. Somos o teu povo, povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo este lavado e remido pelo teu sangue, povo este, ó Pai, chamado, escolhido pelo Senhor, eleitos, ó Pai, para viver uma vida que agrada ao Senhor, povos de boa obra, povo temente ao Senhor, povo que reina a verdade da tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite, que o Espírito Santo do Senhor fortaleça cada irmão, cada coração aqui nesta noite, cada mente que está aqui nesta noite, seja nesta noite impactada pelo poder e ação do teu Espírito, levando ao entendimento, à compreensão, Senhor, que o melhor que temos é servir ao Senhor, é andar com o Senhor, é dispor para o Senhor, é dizer: Deus, eis-me aqui, cumpra em mim o teu propósito, ó Deus, porque isso nos fará homens, ó Pai, que nos alegrará o nosso coração, trará-nos grande entendimento de alegria para vivermos esse tempo sabendo que o Senhor é com o teu povo, que o Senhor é conosco, que o Senhor jamais nos desampara, jamais nos deixa só, que nós estamos guardados pela poderosa mão do Senhor. Fica conosco, ó Deus. Abençoa grandemente nesta noite cada família aqui, cada lar, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua palavra permaneça em cada coração, de maneira que haja disposição para dizer: eis-me aqui, Senhor. Cumpra a tua palavra na minha vida, na minha família, na minha casa, que as promessas do Senhor me alcancem aonde eu estiver. Pai, nós precisamos do Senhor. Guarda, Senhor, a nossa vida. Guarda os nossos, Senhor, para que possamos testemunhar de Jesus, para que as pessoas vejam em nós o Cristo que cremos, o Cristo que pregamos, o Cristo ressurreto, e essas pessoas possam vir e glorificar a Deus através do nosso testemunho, através da nossa vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão de nossas vidas quando falhamos, Senhor, quando erramos, quando não fazemos o que agrada ao Senhor. Agora, Deus, em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, renove as nossas forças, abra os nossos olhos espirituais para olharmos e ver a grandeza do Senhor, a bondade do Senhor, a ação do Senhor que é poderosa e grande em nosso tempo. Guarda esta sociedade, Senhor. Guarda, Senhor Deus, essa cidade. Guarda esta comunidade. Guarda os nossos irmãos em Cristo Jesus. Fortaleça a nossa fé para que possamos perseverar, para que possamos avançar, para que continuar a nossa caminhada até o dia que o Senhor virá nos chamar para ti mesmo, Pai. Pai, muito obrigado nesta noite. Oro agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém.